pessoal, tudo bem com vocês? Teve muita gente pedindo para eu falar um pouquinho sobre contaminação cruzada. O que é, como que acontece, por que que acontece e como evitar. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É um vídeo rápido, são só algumas dicas, mas acho que vale muito a pena vocês assistirem até o final, compartilhar depois, Passar para as outras pessoas, até para entenderem como que funciona e como que precisa, os cuidados que precisam ter ou em casa ou fora de casa. Bom, a principal preocupação quando você, não sei se é a principal, mas uma das maiores preocupações, quando você pega o diagnóstico de intolerância ou da doença celíaca, ou da alergia alimentar, então você pensa assim, nossa, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer e será que eu não vou passar mal? Todo mundo pensa isso, Será que eu vou, mesmo assim, eu vou comer e não vou passar mal? Muitas vezes a gente acaba passando mal, principalmente quem tem uma restrição, uma intolerância muito severa, mais forte, alguns casos de alergia também bem severas, acabam tendo as reações, os sintomas e não sabe por quê. Que assim, aí pensa, eu comi tudo direitinho, não comi fora de casa, preparei as coisas, comprei os ingredientes certos e aí come e acaba passando mal mesmo assim. Por que que isso acontece? Muitas vezes é culpa da contaminação cruzada. E o que é isso? Por exemplo, você está lá na sua casa, aí você está com uma dieta super restrita de glúten, tá? Glúten é a proteína do trigo, a cevada, malte, centeio, e a aveia, ela sofre contaminação cruzada. Ela não tem glúten no seu formato natural, na sua origem, ela não é um grão que não tem glúten, mas ela sofre contaminação cruzada. Então vamos supor, você está lá na sua casa e você faz o seu pãozinho sem glúten, deixa tudo separadinho, bonitinho. Só que tem outras pessoas que moram na sua casa que não precisam ter uma dieta sem glúten. Então vai lá, corta o pão francês ou outro pão, outro bolo, enfim, e deixa a faca lá em cima ou coloca a faca no prato do seu bolo, do seu pão. A contaminação cruzada acontece quando essa faca que cortou o pãozinho normal vai cortar o seu pão. Porque a contaminação é a transferência das partículas do glúten de um lugar para o outro, de um alimento para o outro. Então, mesmo que o seu alimento seja gluten free, se ele entrou em contato com algum alimento ou com algum utensílio que tenha sido manipulado ou que tenha ficado perto de uma farinha, de alguns alimentos com glúten, então essa transferência vai acontecer. Muitas vezes até mesmo pelo ar. Eu já ouvi casos de pessoas que não podem nem entrar em ambientes, por exemplo, numa panificadora, em ambientes assim, que só de entrar as partículas que estão no ar causam essa reação. Então e aí vem todos os sintomas, que todos vocês relatam aí, da dor ou às vezes das reações na pele, no intestino e tudo mais. Depois que você descobre então sua restrição, sua alergia, e tudo mais, é bem importante tomar alguns cuidados. E agora eu vou falar 3 dicas, 3 sugestões, 3 cuidados para você ter no seu dia a dia, para você não sofrer essa contaminação cruzada, A contaminação pode acontecer no plantio, na colheita, no armazenamento do grão, até mesmo na exposição. Às vezes está no mercado, na prateleira, está lá a farinha de trigo, a farinha de arroz, estão lado a lado ali na mesma seção. Então só de estar ali compartilhando o mesmo ambiente pode
ter essa contaminação. O glúten é uma partícula muito pequena e ela adere nas coisas, então é difícil, assim, não é simplesmente passar uma aguinha que sai. Você precisa ter uma esponja separada, né? Tudo isso a gente vai falar agora nas dicas. Vamos lá para a dica número 1. Na sua casa, tenha tudo separado. Tenha uma esponja para você, tenha a sua caneca separada, copo, jarra, até mesmo liquidificador. Se na sua casa as pessoas consomem leite ou consomem glúten normalmente, tenha um liquidificador separado ou combine com o pessoal da família, tudo de não entrar alimentos que contenham leite e glúten, tá? Mas se for possível, tenha separado lá o seu liquidificador ou o seu mixer e o do restante da casa. Tenha também formas, evite usar a mesma forma, o forno, né? Normalmente, quando alguém da casa começa com uma dieta sem glúten, os outros familiares, os outros membros acabam aderindo a essa dieta sem glúten e sem leite também, né? Ou a outra restrição, a ovos, a açúcar, os vegetarianos ou veganos também, né? Se isso acontecer, melhor. Se puderem todos compartilhar do mesmo tipo de dieta, vai ser mais fácil, mais tranquilo e menos provável de acontecer essa contaminação por conta dos utensílios, dos eletrodomésticos, do forno, a tábua de carne também, a faca de cortar, tem os seus utensílios separados para uso específico seu. Segunda dica: compre alimentos de empresas e marcas seguras. Sempre leia o rótulo, né? Os rótulos estão passando por algumas adequações, tem muitos que ainda contêm algumas informações equivocadas, mas a maioria apresenta no rótulo os ingredientes lá, se contém glúten. Aquela frase pode conter traços de tal, significa que tem. Então é melhor você não consumir, tá? Então procure alimentos de empresas sérias, de marcas que você pode ligar lá no serviço de atendimento ao consumidor, no saque, tirar dúvida, perguntar se realmente tem ou não. Ficou na dúvida? Não compra, não consome. Ou liga lá no serviço de atendimento e confere lá. Além dos produtos, de você comprar os produtos sérios, né, e corretos, evite comprar produtos a granel ou de padaria ou de lugares que manipulam os alimentos, que compartilham a cozinha. Então, tem um supermercado que tem a panificadora normal e tem a panificadora sem glúten. A cozinha precisa ser separada. No mínimo, um espaço separado, os utensílios separados. Se for junto, mesmo que fale assim, o pão sem glúten, feito sem farinha de trigo, provavelmente vai ter por conta da contaminação. Quem tem a doença celíaca sofre muito com a contaminação. Quem tem alguma sensibilidade ou nem sempre a própria doença celíaca em si, muitas vezes pode consumir. A contaminação cruzada acaba não afetando, não causando nada. Porém, é sempre bom evitar. Se o alimento foi manipulado num ambiente onde entra produtos com glúten e com leite, é melhor você não consumir, porque ele não é um alimento seguro. Terceira dica: não tenha vergonha. Você vai ter que levar a marmita, sua marmitinha, para muitos lugares, o seu lanche, a sua comidinha separada, a sua marmitinha. Então, não fique com vergonha, tá bom? Tem algumas lancheiras, né, como essa aqui que eu vou mostrar, que tem a parte térmica, ela é térmica por dentro. Você pode levar a comida mesmo, salada, o seu arroz, a sua carne e
inclusive o suco, as coisas para não compartilhar o copo, nada, né, com outras pessoas. E também as marmitinhas, as marmitinhas mesmo, né? Você pode colocar sua fruta, mesmo que seja fruta, que seja alimentos que naturalmente não tem glúten, é melhor você levar da sua casa, porque por conta dessa contaminação cruzada, às vezes a fruta tá lá em cima, mas encostou, ou alguém secou a mão que estava mexendo na massa, no pão, e secou a mão no pano e secou a fruta, e vai acabar acontecendo a contaminação cruzada. Então tem algumas lancheirinhas, algumas marmitinhas que já vem com talher, o potinho. Então é uma ideia, é uma saída para você ficar sem receio, sem medo de comer as coisas. E outra ideia também é você fazer na sua casa e levar, por exemplo, vai ter uma festinha de aniversário, principalmente para as crianças, isso acontece muito. Então você pode preparar em casa o bolinho, o docinho, o salgado, levar separado e conversar com a mãe, né, a pessoa que está organizando a festinha, de deixar para ele separadinho, e na hora de servir, servir para essa criança no pratinho da bandejinha separada. As crianças, quando elas entendem que elas têm essa restrição, elas começam a entender e isso começa a fazer parte da vida delas, né? Então elas acabam se acostumando e entendem que faz bem para elas isso, levar separado e não comer aquilo que todo mundo está comendo, né? Aí a gente precisa ter muito cuidado na maneira de falar, de como abordar esse tema com as crianças. As opções são ou você preparar em casa e levar para os lugares a sua marmitinha sem ter vergonha, ou se alimentar em casa antes de ir para os lugares, né? Seguindo essas 3 diquinhas básicas, você vai poder ter uma alimentação segura e gostosa para você. Seguindo essas 3 dicas, você vai ter uma alimentação segura e gostosa, ou para você, ou para o seu filho, ou para sua família. O legal é você não deixar de aproveitar os momentos especiais, assim, os passeios, as coisas, por causa da restrição, né? Senão você acaba se excluindo. As dicas vêm para incluir você, para ajudar a incluir as outras pessoas da sua família, né? Às vezes os filhos, ou o marido, ou o pai ou a mãe, para incluir em todos os momentos. Então segue essas dicas que a gente deu, espero que tenham gostado. Compartilha com quem você conhece e deixa um joinha aqui pra gente continuar. A gente se vê semana que vem. Um beijo!